Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 250º dia, eu trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Crônicas, capítulo 18, livro de Eclesiastes, capítulo 3, dos versículos 1 a 15, e livro de Gálatas, capítulo 2. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Crônicas, capítulo 18. As profecias dos falsos profetas. Josafá tinha riquezas e glória em abundância e tornou-se genro de Acabe. Passados alguns anos, Josafá foi visitar Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para Josafá e para o povo que o acompanhava, e o persuadiu a ir com ele atacar Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: "Você vai comigo a Ramote-Gileade?" Josafá respondeu: "Sou como você é, e o meu povo é como o seu povo. Iremos com você à guerra." Josafá disse mais ao rei de Israel: "Consulte primeiro a palavra do Senhor." Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: "Devemos ir lutar contra Ramote-Gileade ou devo me conter?" Eles responderam: "Vá, porque Deus a entregará nas mãos do rei." Mas Josafá perguntou: "Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos?" O rei de Israel respondeu a Josafá: "Há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. O nome dele é Micaías, filho de Imlá." Josafá disse: "O rei não deveria falar assim." Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: "Traga-me depressa Micaías, filho de Imlá." O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: "Assim diz o Senhor: com estes você dará chifradas nos sírios, até que estejam destruídos." Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: "Suba a Ramote-Gileade, você triunfará. O Senhor a entregará nas mãos do rei." A profecia de Micaías. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe, dizendo: "Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a de um deles. Fale o que é bom." Micaías respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei." Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: "Micaías, devemos ir a Ramote-Gileade para a batalha
ou devo me conter? Ele respondeu: Vá, você triunfará. Eles serão entregues nas mãos de vocês. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: Estes não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Eu não disse a você que, a meu respeito, ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: Portanto, ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: Quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que vá e seja morto em Ramote-Gileade? E um dizia uma coisa e o outro dizia outra coisa. Então um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. O Senhor perguntou: Como? Ele respondeu: Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: Você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca destes seus profetas. E o Senhor declarou que o mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: Por qual caminho passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: Eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: Prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E digam: Assim diz o rei: Metam este homem na cadeia e o ponham a pão e água, até que eu volte em paz. Micaías disse: Se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: Que todos os povos ouçam isto. A morte de Acabe. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote-Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou, e eles entraram no combate. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: Aquele é o rei de Israel! E se dirigiram até ele para o atacar. Porém Josafá gritou e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: Dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei de Israel, segurou-se em pé no carro de frente para os sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Amém. Compreendendo o livro 2 de Crônicas, capítulo 18, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 3. O filho de Josafá era casado com a filha de Acabe. Por isso, Josafá tinha de ser amigável com o sogro de seu filho e ajudá-lo a travar suas batalhas. O rei de Judá estava desobedecendo ao Senhor quando deu esse passo. E o pior é que um acordo muitas vezes leva a outros.
Como descendente de Davi, Josafá deveria ter mantido distância de Acabe e nunca permitido que a linhagem davídica se misturasse com a de Acabe. Exposição bíblica dos versículos 4 a 11. Todos os profetas da corte, pagos para concordar com o rei, asseguraram a Acabe que ele venceria a batalha, mas Josafá foi sábio o suficiente ao recomendar ao colega que buscasse mais alguma palavra de Deus. Um conhecido profeta do Senhor, Micaías, vivia em Israel, mas era desafeto de Acabe. A contragosto, o rei mandou buscá-lo. Enquanto os dois reis esperavam, os 400 profetas simularam uma demonstração excepcional. Zedequias, que parecia ser o líder deles, fez uns chifres de ferro para ilustrar o modo como Israel iria rechaçar e espetar os arameus. Todos os outros profetas concordaram e gritaram em sinal de aprovação, mas é preciso mais do que entusiasmo para vencer uma guerra, principalmente quando Deus decretou o contrário. A exposição bíblica dos versículos 12 a 27, Micaías estava sob muita pressão para concordar com os falsos profetas e assegurar a Acabe que ele derrotaria a Síria. O profeta do Senhor não só estava em franca desvantagem, eram 400 contra 1, referência a versículo 5, como também já havia sido advertido pelo oficial do rei de concordar com a maioria. Só que muitas vezes nas Escrituras é a minoria que apresenta a vontade de Deus, e Micaías estava decidido a ser fiel ao Senhor, ainda que isso desagradasse a Acabe. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Crônicas, capítulo 28, trago o versículo 27. Acabe ordenou que o verdadeiro profeta fosse levado para a prisão e fosse mantido a pão e água, como se a punição ao homem de Deus mudasse sua mensagem. O teste de um verdadeiro profeta era o cumprimento real de suas palavras, conforme Números 16, versículo 29, Deuteronômio 18, versículos 17 a 22. E Micaías sabia disso. Foi por isso que sua mensagem de despedida para Acabe foi: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. Ouçam o que eu estou dizendo, todos vocês. Uau! Vamos para a leitura no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 15. Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O ser humano não conhece o seu tempo determinado. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isto para que as pessoas o temam. O que é já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Amém.
Compreendendo o livro de Eclesiastes, capítulo 3, dos versículos 1 a 15, exposição bíblica dos versículos 1 a 8. Em 14 declarações seguidas, Salomão afirma que Deus está agindo na vida do indivíduo, buscando cumprir sua vontade. Todos esses eventos vêm de Deus e são bons a seu tempo. A interferência é clara. Se cooperarmos com o tempo de Deus, a vida não será inútil. Tudo será apropriado a seu tempo, conforme versículo 11. Até mesmo as mais difíceis experiências da vida. A vida é um pouco parecida com uma receita médica. Tomados isoladamente, alguns ingredientes podem matar, mas quando propriamente combinadas, aquelas substâncias trazem a cura. Deus é soberano e tem um tempo e um propósito para tudo, conforme Romanos 8, versículo 28. Isso não é fatalismo, nem nos priva de nossa liberdade ou responsabilidade. É a sábia providência de um Pai amoroso que faz todas as coisas bem e promete fazer tudo funcionar para o bem. Compreendendo o versículo 2.a, aborto, manipulação genética, controle de natalidade, eutanásia e paternidade compartilhada são temas da agenda contemporânea que dão a impressão que o ser humano tem controle sobre a vida e a morte. Salomão, no seu tempo, disse o contrário. O nascimento e a morte não são meros acidentes humanos, mas compromissos divinos, pois Deus está no controle. Podemos totalmente apressar a morte, mas não somos capazes de impedi-la quando nessa hora chegar. Se Deus assim o quiser, conforme Isaías 38, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Aleluia! Referência a Salmos 139, versículo 16. Compreendendo o versículo 2.b, os agricultores podem arar e semear a terra, mas só Deus pode dar crescimento, conforme Salmos 65, versículos 9 a 13. A ideia aqui é tanto de colher quanto de arrancar as plantas improdutivas. Um produtor rural bem-sucedido sabe que a natureza, para servir, precisa ser bem trabalhada. Este é também o segredo de uma vida bem-sucedida: aprender os princípios de Deus e cooperar com eles. Compreendendo o versículo 5, Palestina é de fato um terreno rochoso e os agricultores precisam limpar os campos antes de arar e plantar. Para prejudicar um inimigo, podia-se encher seus campos com pedra, conforme 2 de Reis, capítulo 3, versículos 19 a 25. As pessoas também juntavam pedras para a construção de muros e casas. As pedras, como outras coisas, podem ser boas ou mais, dependendo do modo como serão usadas. Se o seu inimigo encher sua terra com pedras, não as atire de volta. Construa algo com elas. Compreendendo o versículo 7, rasgar e costurar provavelmente se referem à prática judaica de rasgar as vestes durante um tempo de tristeza ou de arrependimento, conforme 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 31 e Esdras 9, versículo 5. Deus sabe que nos entristecemos durante o luto, mas não como os incrédulos. Referência 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Às vezes temos de pegar a agulha e a linha e começar a costurar. Compreendendo o versículo 8, é permitido que o povo de Deus odeie? O fato da próxima expressão mencionar luta e paz sugere que Salomão estivesse pensando em primeiro lugar na nação, mas os cristãos devem odiar algumas coisas, conforme Êxodo 18, versículo 21, Salmos 97, versículo 10, Provérbios 6, versículos 16 a 19, Apocalipse 2, versículo 6 e versículos 14 a 15. Compreendendo o versículo 10, tendo em conta o trabalho penoso que experimentamos no dia a dia, a vida pode parecer um dom estranho, mas é exatamente esse dom de Deus. Nós nos exercitamos na tentativa de explicar enigmas da vida, mas nem sempre conseguimos. Se aceitarmos em uma atitude de fé a vida como um dom e agradecermos a Deus por ela, teremos uma melhor atitude em relação aos fardos que surgem em nosso caminho.
Se aceitamos a contragosto a vida como um fardo, então iremos perder os dons que recebemos. A visão que adotamos é que ajuda a determinar o resultado. Compreendendo o versículo 11, os seres humanos foram feitos à imagem de Deus e receberam do Criador o domínio sobre a criação, conforme Gênesis 1, versículos 26 a 28. Eles são, portanto, diferentes do resto da criação. Deus colocou a eternidade no coração do homem e o ligou ao céu. O Senhor realiza seus propósitos a seu tempo, mas só quando entramos na eternidade poderemos compreender totalmente seu plano. Exposição bíblica dos versículos 12 a 14. O mestre sugeriu o contentamento em capítulo 2, versículo 24, e cuidadoso ao dizer que esse desfrute da vida era dom de Deus, conforme capítulo 3, versículo 13, capítulo 6, versículo 2 e 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Salomão não está incentivando o hedonismo pagão, mas sim a prática de aproveitar as dádivas de Deus como o fruto do trabalho, por mais difícil que a vida possa ser. A existência parece ser transitória, mas o que Deus faz é para sempre. Então, quando vivemos para Ele, lhe damos caminho. A vida é significativa e admirável. Em vez de reclamar do que não temos, vamos aproveitar o que temos e agradecer a Deus por isso. Compreendendo o versículo 14, a atitude adequada para nós é o temor do Senhor, que não se assemelha à subserviência do escravo perante o Senhor cruel, mas a submissão de uma criança obediente ao Pai amoroso, conforme capítulo 5, versículo 7, capítulo 7, versículo 18, capítulo 8, versículos 12 a 13, capítulo 12, versículo 13. Se tememos a Deus, não precisamos temer nada mais, pois Ele está no controle. E eu encerro a compreensão do livro de Eclesiastes, capítulo 3, dos versículos 1 a 15, trago o versículo 15. Este versículo nos ajuda a recordar o texto de capítulo 1, versículos 9 a 11, e nos dá a certeza de que Deus controla o ciclo da vida. O passado parece se repetir, pois nada sob o sol é realmente novo, conforme capítulo 1, versículo 9. Mas Deus pode intervir na história e fazer o que lhe agrada. Seus muitos milagres são prova de que o ciclo de vida é um padrão, não uma prisão. O próprio Filho de Deus entrou na história humana por meio de um nascimento milagroso. Depois, morreu na cruz e, por fim, ressuscitou, derrotando assim o ciclo de vida e morte. Vamos para a leitura no livro de Gálatas, capítulo 2. O apostolado aos judeus e aos gentios. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação. E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão.
somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Paulo repreende Pedro. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? A justificação pela fé em Cristo Jesus. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém. Compreendendo o livro de Gálatas, capítulo 2. Exposição bíblica dos versículos 1 a 10. A primeira luta de Paulo pela liberdade cristã foi no Concílio de Jerusalém, conforme Atos 15, versículos 1 a 35, e a segunda disputa em torno do mesmo assunto foi em uma reunião particular com Pedro, Gálatas 2, versículos 11 a 21. Se Paulo não tivesse insistido em travar uma batalha espiritual, a igreja do primeiro século poderia ter se tornado apenas uma seita judaica, pregando uma mistura de lei e de graça. Mas, por causa da coragem de Paulo, o evangelho se manteve livre do legalismo e foi levado aos gentios com grande bênção. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. O legalista judeu em Jerusalém chegaram a Antioquia e começaram a ensinar que, para um gentio tornar-se cristão, era-lhe necessário primeiro converter-se em judeu, conforme Atos 15, versículo 1. A circuncisão, a qual eles exigiam dos gentios, era um importante rito judaico, legado desde os dias de Abraão, conforme Gênesis 17. Submeter-se à circuncisão significava aceitar toda a lei judaica e obedecer a ela. No entanto, o verdadeiro cristão experimenta uma circuncisão interna do coração, conforme Gálatas 2, versículos 10 a 11, e não precisa se submeter a qualquer intervenção cirúrgica física, conforme Filipenses 3, versículos 1 a 3. Compreendendo o versículo 3, parece que Tito se tornou um caso precedente neste momento. Ele era um cristão gentil que nunca havia submetido à circuncisão. No entanto, estava claro para todos que ele era realmente salvo. Agora, se os judaizantes estivessem certos, se vocês não forem circuncisados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Referência Atos 15, versículo 1. Então Tito não era um homem salvo, mas ele tinha a salvação em Cristo e deu provas de ter o Espírito Santo. Portanto, os judaizantes estavam errados.
Compreendendo o versículo 5, desde a época de Paulo, os inimigos da graça vinham tentando acrescentar algo ao evangelho simples da graça de Deus. Eles nos dizem que o homem é salvo pela fé em Cristo, além das boas obras, dos 10 mandamentos, do batismo, da membresia na igreja e de rituais religiosos. Mas Paulo deixou claro que esses mestres estão errados. Na verdade, Paulo pronunciou uma maldição sobre qualquer pessoa, homem ou anjo, que pregue outro evangelho além da graça de Deus, centrado em Jesus Cristo. Exposição bíblica dos versículos 6 a 10. A Conferência de Jerusalém começou com uma possibilidade real de divisão e dissensão, contudo, terminou com operação e concordância. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Salmos 113, versículo 1. Talvez precisamos praticar um pouco dessa mesma cooperação hoje. Precisamos reconhecer o fato de que Deus chama pessoas para diferentes ministérios em diferentes lugares. Não obstante, todas elas pregam o mesmo evangelho e estão procurando trabalhar juntas para edificar a igreja de Deus. Entre aqueles que conhecem e amam a Cristo, não pode haver essa tal de concorrência. Exposição bíblica dos versículos 11 a 13. Algum tempo depois da importante conferência descrita em Atos 15, Pedro veio de Jerusalém para Antioquia. O que se deve observar é a liberdade de Pedro antes de chegarem alguns da parte de Tiago. Ele gostava da comunhão com todos os cristãos, judeus e gentios. Comer com gentios significava aceitá-los. Equivalia a colocar judeus e gentios no mesmo patamar dentro da família de Cristo. Criado como um judeu ortodoxo, Pedro teve dificuldade para aprender tal lição. A liberdade de Pedro foi ameaçada quando ele teve medo de falar da liberdade do Evangelho abertamente e com coragem. Compreendendo o versículo 17, viver pela lei significa que devemos fazer algo para agradar a Deus, enquanto viver pela graça implica aceitar que o Senhor terminou a obra para nós e que tudo o que precisamos fazer é crer em Cristo. A salvação não se dá pela fé em Jesus e em mais alguma coisa, ela se dá pela fé em Cristo e ponto. Embora seja bom ser membro da igreja e participar de atividades religiosas como expressões de fé no Senhor, isso nunca pode ser acrescentado à fé em Cristo com o intuito de assegurar a vida eterna. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Gálatas, capítulo 2. Trago a exposição bíblica dos versículos 18 e 19. Liberdade não significa licenciosidade, mas sim a liberdade em Cristo para desfrutarmos dele e nos tornarmos o que ele determinou que sejamos, conforme Efésios 2, versículo 10. Não é só a liberdade para fazer, mas também liberdade para não fazer. Não somos mais escravos do pecado e da lei, como Paulo explicara na seção prática desta carta. Gálatas 5 e 6. Obedecemos a Deus por causa do amor e não devido à lei. Os cristãos desfrutam de uma maravilhosa liberdade em Cristo. As palavras de hoje foram semeadas para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.